Olá! Hoje vamos falar sobre algo que está sempre presente, mas que raramente notamos: o campo magnético da Terra. Esse escudo invisível nos protege constantemente dos perigos vindos do espaço, como as partículas carregadas do vento solar e a radiação cósmica. Mas, e se um dia ele simplesmente desaparecesse? Como seria viver em um planeta sem essa proteção natural? Neste episódio do E se fosse assim, vamos mergulhar em um cenário hipotético onde o campo magnético terrestre deixa de existir. Quais seriam as consequências imediatas? Como a vida seria afetada? A humanidade conseguiria sobreviver? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos efeitos devastadores que essa mudança traria para o nosso planeta e para todas as formas de vida que conhecemos. O campo magnético da Terra é como um guardião silencioso que nos protege há bilhões de anos. Mas você sabe como ele funciona? No núcleo do nosso planeta, existe um oceano de ferro líquido que circula em torno de uma esfera sólida de ferro e níquel. Esse movimento constante, combinado com a rotação da Terra, gera o que os cientistas chamam de efeito dínamo, uma corrente elétrica que produz nosso campo magnético. Esse campo se estende por milhares de quilômetros além da atmosfera, formando uma bolha protetora chamada magnetosfera. Quando partículas carregadas do Sol atingem essa barreira, elas são desviadas ou capturadas, evitando que cheguem até nós. Podem ser vistos como um guarda-chuva invisível que impede que uma chuva radioativa nos atinja constantemente. Ao longo da história geológica, o campo magnético passou por mudanças significativas. Estudos de rochas antigas mostram que a intensidade variou consideravelmente e que a polaridade chegou a se inverter centenas de vezes, o norte tornando-se sul e vice-versa. Essas inversões são processos lentos que levam milhares de anos para se completarem. Atualmente, os cientistas observam que o campo magnético está enfraquecendo a uma taxa de aproximadamente 5% a cada século. A região conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, que se estende do Chile à África, apresenta uma intensidade magnética significativamente reduzida. Alguns pesquisadores interpretam esses sinais como indícios de uma possível inversão magnética em andamento. O campo magnético também é responsável por fenômenos naturais impressionantes, como as auroras boreais e austrais. Essas cortinas de luz coloridas nos céus polares são resultado da interação entre partículas solares e o campo magnético terrestre. São como vazamentos controlados da radiação que constantemente bombardeia nosso planeta. Essa proteção invisível permitiu que a vida evoluísse e prosperasse na Terra. Sem ela, talvez não estaríamos aqui para contar essa história. Os primeiros organismos teriam enfrentado níveis letais de radiação, impedindo o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. Nossa existência está diretamente ligada a esse escudo magnético que raramente valorizamos. Imagine acordar em uma manhã aparentemente normal. O sol nasce no horizonte, os pássaros cantam e você segue sua rotina habitual. Mas algo fundamental mudou durante a noite. O campo magnético da Terra simplesmente desapareceu. A princípio, você não notaria nada diferente. Não haveria tremores, sons estranhos ou qualquer manifestação física imediata. O mundo continuaria girando como sempre. As primeiras pessoas a perceberem a mudança seriam os operadores de bússolas e sistemas de navegação baseados em magnetismo. Em navios e aviões ao redor do mundo, as bússolas começariam a girar erraticamente, sem encontrar o norte magnético. Os pilotos precisariam recorrer imediatamente a sistemas de navegação alternativos, como GPS e referências visuais. Nos observatórios geomagnéticos espalhados pelo planeta, cientistas entrariam em estado de alerta máximo ao observarem seus instrumentos registrando valores próximos de zero. Inicialmente, muitos pensariam em falhas nos equipamentos, mas quando confirmações chegassem de diferentes continentes, a terrível verdade se tornaria evidente: estávamos expostos ao espaço como nunca antes. As comunicações começariam a sofrer interferências quase imediatamente. Sinais de rádio de longa distância, que normalmente ricocheteam na ionosfera, uma camada da atmosfera parcialmente mantida pelo campo magnético, encontrariam dificuldades para se propagar. Transmissões de rádio AM se tornariam instáveis, afetando comunicações marítimas e aéreas em regiões remotas.
Satélites em órbita baixa, anteriormente protegidos pela magnetosfera, começariam a registrar aumentos alarmantes nos níveis de radiação. Sistemas eletrônicos sensíveis sofreriam falhas e alguns satélites mais vulneráveis poderiam ficar inoperantes em questão de horas. A rede GPS mundial começaria a apresentar imprecisões crescentes, comprometendo a navegação global. No espaço, astronautas na Estação Espacial Internacional enfrentariam uma emergência imediata. Projetada para operar dentro da relativa proteção da magnetosfera, a estação não possui blindagem suficiente contra a radiação cósmica total. A tripulação seria forçada a se abrigar nas seções mais protegidas e preparar-se para uma possível evacuação de emergência. Na superfície terrestre, os efeitos seriam mais sutis inicialmente. Os primeiros sinais visíveis apareceriam nos céus noturnos. As auroras, normalmente restritas às regiões polares, começariam a surgir em latitudes cada vez mais baixas. Pessoas em Madrid, Tóquio, Rio de Janeiro e outras cidades de latitude média testemunhariam espetáculos de luzes coloridas no céu, um belo prelúdio para os desafios que estavam por vir. Sem o campo magnético para desviar as partículas carregadas do vento solar, nossa atmosfera superior se tornaria o novo campo de batalha contra a radiação espacial. A primeira vítima seria a camada de ozônio, essencial para bloquear os raios ultravioletas nocivos do Sol. As partículas energéticas começariam a reagir com as moléculas de oxigênio, acelerando a destruição do ozônio em uma escala muito maior que qualquer dano causado por CFCs no passado. Em questão de meses, a camada de ozônio sofreria uma degradação significativa, especialmente nas regiões polares. Buracos permanentes se formariam e gradualmente se expandiriam em direção ao Equador. Os níveis de radiação UV na superfície aumentariam drasticamente, primeiro nas altas latitudes e depois globalmente, tornando a exposição ao Sol cada vez mais perigosa. As mudanças atmosféricas não parariam por aí. A radiação ionizante alteraria a composição química do ar, criando óxidos de nitrogênio que podem atuar como potentes gases de efeito estufa. Simultaneamente, as partículas carregadas interagiriam com os aerossóis atmosféricos, afetando potencialmente a formação de nuvens e alterando os padrões de precipitação globais. Os cientistas climáticos observariam com preocupação o aumento da temperatura na alta atmosfera, enquanto a termosfera, uma das camadas mais externas, se expandiria devido ao aquecimento adicional. Esse efeito causaria maior arrasto em satélites de órbita baixa, alterando suas trajetórias e reduzindo ainda mais sua vida útil. A expansão atmosférica também modificaria sutilmente a forma como o calor solar é distribuído ao redor do planeta. Os padrões climáticos começariam a mudar de maneiras imprevisíveis. Algumas regiões experimentariam secas prolongadas, enquanto outras sofreriam com chuvas intensas e inundações. O aumento da radiação UV afetaria os ciclos bioquímicos dos oceanos, perturbando a produção de fitoplâncton, base da cadeia alimentar marinha e responsável por grande parte da produção de oxigênio do planeta. Na estratosfera, a química alterada levaria a mudanças na circulação de ar, potencialmente enfraquecendo ou deslocando o vórtice polar, um sistema de baixa pressão que normalmente mantém o ar frio confinado nas regiões polares. Como resultado, eventos climáticos extremos se tornariam mais frequentes, com ondas de frio intenso atingindo latitudes médias durante o inverno. A conexão entre campo magnético e clima é complexa e ainda não totalmente compreendida pelos cientistas atuais. Sem nosso escudo magnético, entretanto, os sistemas atmosféricos teriam que absorver quantidades significativamente maiores de energia do espaço, criando um novo equilíbrio, que provavelmente seria menos estável e previsível que o clima atual. A Terra se tornaria mais vulnerável às variações da atividade solar, com tempestades solares intensas, causando perturbações atmosféricas notáveis. Nossa civilização moderna depende criticamente de sistemas eletrônicos e redes de energia que são surpreendentemente vulneráveis à radiação e às partículas carregadas do espaço. Sem a proteção do campo magnético, essa fragilidade seria rapidamente exposta. As redes elétricas seriam as primeiras grandes vítimas tecnológicas.
Linhas de transmissão de longa distância, que funcionam como enormes antenas para correntes induzidas, sofreriam sobrecargas frequentes durante tempestades solares. Transformadores cruciais superaqueceriam e falhariam, causando apagões em cascata semelhantes ao evento de Quebec em 1989, mas em escala global e recorrente. Cidades inteiras ficariam periodicamente às escuras, especialmente durante períodos de alta atividade solar. Os data centers que sustentam a internet e os serviços de computação em nuvem enfrentariam taxas crescentes de corrupção de dados e falhas de hardware. Os engenheiros precisariam implementar sistemas redundantes extensivos e blindagem adicional, aumentando drasticamente os custos operacionais. A confiabilidade da internet sofreria, com interrupções de serviço tornando-se comuns durante eventos solares intensos. Dispositivos eletrônicos pessoais não escapariam dos efeitos. Smartphones, laptops e outros gadgets experimentariam falhas aleatórias, reinicializações inexplicáveis e degradação acelerada de componentes. A vida útil média dos dispositivos diminuiria significativamente, especialmente para aqueles com circuitos mais sensíveis ou miniaturizados. Os fabricantes seriam forçados a desenvolver novas técnicas de blindagem, sacrificando a tendência de dispositivos cada vez mais finos e leves. Sistemas de navegação por satélite como GPS, GLONASS e Galileu enfrentariam interrupções frequentes. Os erros de posicionamento aumentariam de centímetros para dezenas de metros durante períodos ativos, comprometendo aplicações que exigem alta precisão. Setores dependentes de navegação precisa, como agricultura de precisão, topografia e aviação, desenvolveriam rapidamente alternativas terrestres para complementar os sistemas baseados em satélite. As companhias aéreas enfrentariam desafios operacionais significativos. Além dos problemas de navegação, a exposição à radiação em grandes altitudes aumentaria drasticamente, forçando a redução da altitude de cruzeiro das aeronaves comerciais. Isso resultaria em maior consumo de combustível, mais turbulência e rotas mais longas, aumentando os custos operacionais e as tarifas para os passageiros. Voos sobre regiões polares seriam completamente suspensos devido aos níveis extremos de radiação. A exploração espacial seria radicalmente reconfigurada. Missões tripuladas fora da órbita terrestre baixa se tornariam excepcionalmente perigosas, sem a magnetosfera para filtrar parte da radiação. Os sonhos de colonizar Marte ganharam nova urgência. Não como expansão da humanidade, mas como potencial refúgio. Ironicamente, Marte já perdeu seu campo magnético há bilhões de anos, e desenvolver tecnologias para sobreviver lá nos ensinaria a lidar com nosso novo ambiente terrestre. Em resposta a esses desafios, surgiria uma nova indústria focada em tecnologias de blindagem contra a radiação. Materiais inovadores, inspirados em organismos resistentes à radiação como o tardígrado, seriam desenvolvidos para proteger componentes críticos. Grandes instalações como hospitais e data centers seriam transferidas para locais subterrâneos, aproveitando a proteção natural fornecida por camadas de rocha. A vida na Terra evoluiu sob a proteção do campo magnético por bilhões de anos. Seu desaparecimento submeteria todas as formas de vida a um ambiente radicalmente alterado, testando os limites da adaptabilidade biológica. Os seres humanos enfrentariam riscos crescentes à saúde. A exposição aumentada à radiação UV causaria um aumento dramático nos casos de câncer de pele, mesmo em pessoas com pele naturalmente pigmentada. Doenças oculares como catarata se tornariam mais comuns e surgiriam em idades mais jovens. A radiação cósmica adicional aumentaria sutilmente o risco de outros tipos de câncer e potencialmente afetaria a fertilidade humana a longo prazo. As taxas de mutação em todos os organismos aumentariam significativamente. Embora algumas dessas mutações pudessem eventualmente levar a adaptações benéficas, a grande maioria seria prejudicial. Espécies com ciclos reprodutivos curtos, como insetos e bactérias, experimentariam mudanças evolutivas aceleradas, potencialmente desestabilizando ecossistemas inteiros e relações predador-presa estabelecidas há muito tempo. O aumento da radiação UV afetaria drasticamente a agricultura global. Muitas culturas importantes mostrariam rendimentos reduzidos,
com algumas variedades tornando-se inviáveis em regiões de alta exposição. Cientistas agrícolas trabalhariam freneticamente para desenvolver variedades mais resistentes à radiação, possivelmente incorporando genes de organismos naturalmente resistentes. A agricultura vertical em ambientes controlados e protegidos se tornaria cada vez mais comum. A vida marinha, especialmente nas camadas superficiais dos oceanos, sofreria impactos severos. O fitoplâncton, sensível à radiação UV e base da cadeia alimentar oceânica, veria sua população reduzida em muitas áreas. Isso criaria um efeito cascata através dos níveis tróficos, afetando populações de peixes e, por extensão, a segurança alimentar de comunidades costeiras em todo o mundo. Curiosamente, algumas espécies demonstrariam surpreendente resiliência. Tardígrados, já conhecidos por sua extraordinária resistência a condições extremas, continuariam prosperando. Certas bactérias e arqueias, especialmente aquelas adaptadas a ambientes de alta radiação como Deinococcus radiodurans, poderiam se tornar mais prevalentes. Alguns organismos podem até desenvolver mecanismos para usar a radiação aumentada como fonte de energia, semelhante às bactérias quimiotróficas que vivem próximas a aberturas hidrotermais. Os animais que dependem do magnetismo terrestre para a navegação enfrentariam desafios significativos. Pássaros migratórios, tartarugas marinhas e algumas espécies de peixes perderiam sua principal ferramenta de orientação. Embora muitos possam eventualmente adaptar-se usando pistas visuais, solares ou estelares, os padrões migratórios estabelecidos seriam severamente perturbados, com consequências imprevisíveis para ecossistemas inteiros. Estudos de fósseis sugerem que inversões geomagnéticas passadas não causaram extinções em massa, indicando que a vida pode ser mais adaptável do que imaginamos. No entanto, essas inversões ocorreram gradualmente, dando às espécies tempo para se adaptar, e nunca resultaram em perda completa do campo. Um desaparecimento repentino e permanente representaria um desafio evolutivo sem precedentes na história da Terra. Confrontada com um planeta cada vez mais hostil, a humanidade seria forçada a desenvolver estratégias inovadoras para sobreviver e prosperar. Nossa capacidade de adaptação tecnológica e social seria testada como nunca antes. A vida cotidiana mudaria drasticamente. As pessoas limitariam significativamente o tempo ao ar livre, especialmente durante o dia. Roupas de proteção UV avançadas se tornariam itens essenciais do vestuário diário, com tecidos especiais que bloqueariam não apenas a radiação UV, mas também forneceriam alguma proteção contra partículas carregadas. Complementos arquitetônicos como domos de proteção sobre praças e parques públicos permitiriam atividades ao ar livre e em segurança. As cidades passariam por transformações fundamentais. Novas construções incluiriam blindagem integrada contra a radiação, particularmente nos telhados e paredes externas. Áreas urbanas mais antigas seriam retrofitadas com camadas protetoras. A vida subterrânea se tornaria mais comum, com shopping centers, escritórios e até residências sendo construídos abaixo da superfície para aproveitar a proteção natural do solo contra a radiação. A medicina avançaria para enfrentar os novos desafios de saúde. Terapias preventivas contra danos por radiação, como antioxidantes avançados e medicamentos que estimulam o reparo de DNA, tornar-se-ão rotineiros. A detecção precoce de câncer ganharia ainda mais importância, com exames regulares obrigatórios em muitos países. A engenharia genética poderia eventualmente criar modificações hereditárias que aumentariam a resistência humana à radiação. A agricultura sofreria uma revolução completa. Estufas com blindagem especial se tornariam o padrão para cultivo de alimentos. Fazendas verticais em ambientes controlados, já uma tendência emergente, dominariam a produção global de alimentos. Engenheiros agrônomos desenvolveriam culturas geneticamente modificadas com genes de organismos resistentes à radiação, como o tardígrado, criando variedades que poderiam prosperar no ambiente alterado. A exploração espacial ganharia uma nova dimensão. Ironicamente, desenvolver colônias em outros mundos como Marte, que já perdeu seu campo magnético há bilhões de anos, nos ensinaria técnicas valiosas para proteger a vida na Terra. Tecnologias desenvolvidas originalmente para blindar astronautas da radiação cósmica seriam adaptadas para uso terrestre.
Alguns visionários poderiam propor a criação de um campo magnético artificial. Embora inicialmente pareça ficção científica, estudos teóricos já exploram a possibilidade de gerar um campo protetor usando uma rede de satélites ou instalações na órbita lunar. Alguns visionários poderiam propor a criação de um campo magnético artificial. Embora inicialmente pareça ficção científica, estudos teóricos já exploram a possibilidade de gerar um campo protetor usando uma rede de satélites ou instalações na órbita lunar. Tais megaprojetos exigiriam cooperação global sem precedentes e avanços significativos em tecnologia de supercondutores e geração de energia. As estruturas sociais também evoluiriam em resposta. Comunidades em latitudes mais altas, mais afetadas pela radiação cósmica aumentada, veriam migrações em massa em direção a regiões equatoriais, onde a atmosfera mais espessa fornece proteção adicional. O conhecimento indígena de culturas que tradicionalmente limitam a exposição solar ganharia novo valor no desenvolvimento de práticas culturais adaptativas. Apesar dos imensos desafios, a humanidade provavelmente sobreviveria a esta crise planetária. Nossa capacidade de usar tecnologia para modificar nosso ambiente e a nós mesmos nos dá uma vantagem evolutiva única. A perda do campo magnético não seria o fim da história humana, mas sim o início de um novo capítulo marcado por adaptação, inovação e, talvez, uma apreciação mais profunda da fragilidade e interconexão dos sistemas que sustentam a vida em nosso planeta. O desaparecimento do campo magnético terrestre revelaria nossa vulnerabilidade cósmica de maneiras que nunca precisamos considerar antes. As mudanças seriam profundas e permanentes, alterando fundamentalmente nossa relação com o planeta e o espaço ao nosso redor. Ainda assim, a mesma curiosidade e engenhosidade que nos permitiram descobrir e compreender o campo magnético provavelmente nos ajudariam a encontrar soluções para viver sem ele. Talvez o maior impacto seria psicológico e filosófico. A perda do nosso escudo invisível nos lembraria que, apesar de todo o nosso progresso tecnológico, continuamos profundamente dependentes dos sistemas naturais da Terra. Uma lição de humildade cósmica que talvez precisássemos aprender. E você, já parou para pensar em como seria esse mundo transformado? Como se adaptaria a essa nova realidade? Às vezes, é explorando esses cenários extremos que realmente aprendemos a valorizar a perfeição delicada do mundo em que vivemos.